E aí? Então, hoje nessa aula a gente já vai para uma partezinha que a gente vai ver na prática, assim, do Postman, o que que a gente já conseguiu fazer, né? Por causa que a gente só foi implementando código, código, código nas últimas aulas e praticamente a gente não tá vendo muito bem o retorno disso. A gente viu retornar o token, mas por enquanto a gente não viu utilidade nenhuma desse token, né? Nessa aula aqui a gente já vai implementar uma parte lá no usuário, no User Repository, que nesse caso já vai facilitar um pouco para a gente conseguir fazer uma visualização no Postman do que o Authorization e o Authentication dá para a gente. O que a gente vai fazer? A gente vai modificar o User Service para para poder adicionar a autorização lá. Porque se o usuário já está autenticado e a gente já sabe no sistema, no contexto, a autorização que ele vai ter, se ele for usuário comum, ele vai ter acesso de buscar apenas ele mesmo. Se ele for um usuário administrador, ele pode buscar qualquer usuário. E isso aí é o que a gente vai implementar aqui. Que no Find by ID, por enquanto ele está dando forbidden para tudo, né? Se a gente tentar subir a aplicação aqui, né? Vamos subir ela e rodar, ele vai dar forbidden, vai dar 403 mesmo passando um token. Isso porque a gente não implementou nenhum tipo de autorização aqui nesse caso. Porque a gente tem que passar o token. Mas mesmo assim fica um pouquinho perigoso, por causa que, pensa assim, qualquer usuário pode colocar o ID de outro usuário aqui e procurar. A gente tem que barrar isso daqui. Algumas pessoas preferem até fazer isso na controller, tem essa forma de fazer também, é indiferente qual forma você preferir fazer. Eu vou implementar uma aqui que ela é mais específica. Você poderia colocar na controller do Find by ID um pre-authorize aqui, pré-authorize, que ele é do Spring Security. Aí você passava a role admin aqui, só que eu não vou fazer isso, porque eu quero deixar o usuário acessar o Find by ID. Aí você pensa, pô, isso é inseguro, né? O cara pode buscar os dados de outro usuário. Mas eu não vou deixar ele buscar os dados de outro usuário quando ele for o user normal, sem ser administrador. Eu vou deixar ele buscar apenas os dados dele quando ele não for administrador. Então, deixa eu tirar esse pré-authorize aqui. E a gente vai fazer essa configuração lá no user service. É uma função bem básica que a gente tem que implementar. E colocar um throw exception se ele não tiver permissão. Mas vamos fazer o teste aqui por enquanto vocês verem. Que é o seguinte. Deixa eu me logar aqui, né? Aqui esse é o usuário que é para dar o 401, porque ele não existe, né? E é inválido. Aí deixa eu colocar o Lucas normal de usuário, aí vai dar o 400, o 200 aqui, e nos headers ele vai ter o token aqui, ó, o nosso beer token. E agora, se a gente vir no Find by ID aqui, a gente vem nos headers aqui, e agora a gente passa esse token para se autenticar no sistema, né? Tem até o authorization aqui, a gente pode passar ele aqui. E a gente busca o usuário número 2, não existe usuário número 2, né? Isso aí porque o banco de dados meu tá resetado aqui, ó. Só tem o usuário do tipo 1, o usuário de D1 aqui, né? É ele aí, ó. Se eu passar o usuário de D1, ele retornou. Viu que agora não deu mais aquele forbidden que a gente não teve permissão? Se eu tirar o token aqui, aí ele não vai estar autorizado, ele não vai estar autenticado. Só que a gente não implementou autorização nenhuma, a gente só falou que está autenticado, então ele tem acesso a tudo, né? Então a gente tem que bloquear isso, que tipo, eu não vou deixar um usuário comum, que no caso é o nosso aqui, ó, que ele só tem a User Role Profile 2, que é o user comum, não é admin, ele consegue buscar o usuário número 2 passando o token. É claro que o usuário número 2 não existe, né? Por isso que vai dar esse erro. Mas não é nem para falar, tipo, 404, é para estourar e falar, pô, 401 também, porque é algo que não pode fazer, né? O usuário pode buscar por outro. Então vamos fazer essa implementação aqui, né? A gente abre o nosso código aqui. Deixa eu entrar nele aqui. Já deu aqueles erros que estavam aqui de não encontrar o usuário. Aí, ó, usuário não encontrado. Certinho como deveria ser. E aí a gente vai mudar essa função aqui do user service, né? Então bora focar aqui no código. A função que a gente vai ter que criar é apenas uma, é uma bem básica que a gente pode criar aqui embaixo. Vou criar ela como estática porque ela pode ser utilizada em outros lugares, que é o public static User Spring Security. O que é esse User Spring Security? Vamos recapitular. É o usuário que está no contexto do Spring atualmente. Quem que está logado. Ele passou o token, a gente consegue capturar e pegar no contexto quem está autenticado. Aí authenticator. Quem que está autenticado no momento. Não precisa passar nada, a gente consegue pegar ele só fazendo um try catch aqui para ver se tem alguém autenticado. Como é que a gente vai fazer essa busca aqui? A gente faz um return aqui já direto, passando um casting de User Spring Security
do que? Do security. Lembra que a gente salvou no contexto? Security. Security context holder. Lembra lá que a gente salvou lá no nosso contexto de autenticação, no context holder? A gente pega o contexto, pega a autenticação e pega o get principal, que aqui é o usuário. A gente já converte ele para user string. E caso contrário, se ele não conseguir fazer isso, quer dizer que o usuário não está logado, ele não passou o token dele era inválido e daí ficou null lá, a gente não conseguiu buscar esse dado aqui dentro e a gente só retorna null, falar porque, não existe esse usuário. Então, é só isso. Essa função é bem básica mesmo. E a gente já consegue fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. A gente pode vir aqui e no find by ID, ele vai receber o ID. E a gente faz A gente recebe. A gente faz uma verificação antes de buscar o usuário, né? Que é o seguinte, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente pega o user Spring Security, user Spring Security vai vir daquele authenticate, daquela função nossa lá embaixo. Authenticate. A gente já consegue pegar o usuário que está no contexto totalmente. E a gente faz um if aqui, né? Se objects.noNull de Spring Security, beleza. Ele está logado. Tem alguém logado aqui no sistema, então a gente vai deixar passar. Caso contrário, a gente já vai estourar a exceção. Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou estourar a exceção aqui, ó. Se não tiver nada no Spring User Security, ou seja, não tem ninguém logado, então eu já vou dar um throw new authorization exception. Mas eu não vou utilizar um authorization exception padrão aqui do Spring. Eu vou criar uma nova aqui, que posso criar aqui authorization exception .java, que a gente consegue tratar essa autorização aqui lá no nosso handler. Tem até 3 autorizações que eu já posso adicionar lá no handler, que eu lembrei que a gente pode fazer. Deixa eu copiar isso daqui, né? Porque eu sou preguiçoso, não quero escrever tudo de novo. Eu vou só trocar esse databin de exception aqui. E eu vou dar de um runtime, eu posso... Ou será que tem alguma melhor de eu importar? Eu acho que eu posso fazer um extend de access... Deixa eu apagar isso aqui em cima. Access denied exception. Aí aqui vai dar um forbidden, né? Não vai ficar isso aqui não. Tem que tomar cuidado com essas coisas aqui para alterar certinho. E aqui a gente importa. Beleza. Certinho, a gente já tem uma exception nova aqui. Aí lembrando, né? Quando a gente adiciona uma exception, a gente tem que ir lá no Global Exception Handler e adicionar o tratamento a ela. Aí eu já posso adicionar de alguns tipos de exceções que pode acontecer aqui que eu não tinha adicionado anteriormente, que são 3 tipos. Que é essa nova nossa aqui, né? Authorization Exception, que faltou autorização, né? Não tem permissão. E o Access Denied. E tem mais um tipo que é o Authentication Exception, que eu, se não me engano, eu não tratei ele aqui, que a gente pode tratar, que pode dar uma exceção lá no Authorization. Então eu já posso vir aqui, depois do Data Binding aqui, eu vou adicionar as três funções. Eu já tenho o código delas aqui, já que vocês conhecem como é que funciona esse tratamento de Global Exception Handler, só vou adicionar aqui. Ó. Aí no caso, Authentication Exception, a gente não tinha tratado ela aqui ainda, né? Não tinha tratado ela. Tinha tratado dessa forma aqui de baixo, mas tem essa outra forma aqui, para caso aconteça no meio de execução do sistema, a gente consegue tratar como forbidden também, de authentication erro, só que aí a gente não está considerando e-mails sem inválidos, a gente já está considerando uma exceção mais genérica de autenticação, se alguma falha interna lá. O Access Denied é uma nova, eu posso importar ela aqui, que ela já é do Spring, toma cuidado, tem que ser do Spring Security, viu, gente? É do status forbidden mesmo, outro tipo de authentication erro. Na verdade, aqui é authorization. Authorization, porque é um access denied, é porque. Ou authentication, pode ser authentication também, na verdade. Foi negado porque essa não se autenticou. Mas vamos lá, vou deixar authorization mesmo. Access denied, aí retorna o erro, o forbidden e o request. E agora a authorization aqui, que é essa que a gente acabou de criar. Deixa eu até ver se eu importei certo aqui. Que é nossa classe de authorization. Eu importei errado aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui, ó. Eu quero importar das minhas aqui, ó. Não sei se eu importei certo, mas eu acho que é essa aqui mesmo. Beleza. Eu vou authentication, authorization não, né? Authentication não, authorization, né, gente? Copiei qual é por causa do problema disso, né? Mas vamos lá, é um authorization exception que vai dar um forbidden também. Nesse caso, tá todos os 3 forbidden. Authentication, eu posso deixar forbidden.
a gente vai seguir o padrão aqui de baixo. Eu estou no Unauthorized, então no Authentication eu vou deixar aquele em cima aqui de Unauthorized aqui. Beleza, assim fica melhor. Beleza. E as Authorization eu deixo o Forbidden mesmo, porque não tem permissão. Aí voltando aqui no User Service, eu já posso usar esse Authentication que a gente criou aqui, Authorization, né? Authorization Exception nosso. Passando a mensagem que seria a mensagem explicando que esse usuário não tem acesso a essa controla, a esse serviço, né? Então eu posso colocar aqui acesso negado. Que aí no caso é tipo, a gente só verificou o ponto de tipo ele não conseguiu se logar, ele não passou o request aqui. Aqui eu posso importar o authorization exception correto aqui. Authorization exception, to do simple, throw. Qual o motivo de estar pedindo para dar um throw nisso daqui? Ah, tá. Pera aí. Será que é por causa do... Eu acho que eu sei, eu posso ter importado errado aqui. O Access, e eu importei do errado aqui, viu, gente? É do Spring Security. Tem essa mania de importar errado, ó. É o de baixo aqui, ó. Então agora sim, que é um runtime exception, né? Exceções de runtime exception, em teoria não precisam de dar um throw, porque ela é de tempo de execução. Beleza, e aqui nesse caso eu já fiz a verificação, né? Se o usuário que está no contexto do sistema aqui, ou seja, se ele que está logado, não tiver logado, né? Ou seja, esse não aqui, se ele não tiver logado, eu falo acesso negado. Ou se deu algum problema, o token dele já expirou, alguma coisa assim, acesso negado. Mas a gente não fez a verificação de se for um administrador, deixar passar, né? Se não for um administrador, não pode deixar passar no caso, que a gente está bloqueando os problemas. A gente pega aqui, ó, Use Spring Security, a gente tem o hasHole, que a gente já tinha feito ali essa função no Use Spring Security. E se a gente coloca aqui, ó, profile.admin. Se ele não tem a permissão de admin, a gente já nega também. Mas ele também não pode estar buscando um ID que não é ele. Então a gente faz assim: se o ID que ele está buscando não foi igual, né? Negação aqui, não foi igual ao user spring security.getID, ou seja, se o ID que ele está querendo buscar não é igual ao ID que ele está logado, eu também não vou deixar eu não vou deixar pesquisar. Então o único caso que passa é se ele for de mim. Na verdade, os únicos dois casos que passa é se ele for de mim e também se ele estiver buscando o próprio ID. Então, nesse caso aqui, se a gente tentar fazer aquela mesma request pro 2 aqui, vai ter que dar o forbidden. Aí o forbidden é acesso negado. E se eu buscar ele mesmo, eu sou o usuário 1, esse token aqui é do usuário 1, posso mandar acesso garantido aqui, ó. Perfeito. Nossa autenticação funcionou. Nossa autorização funcionou por meio da autenticação, né? Eu vou tentar buscar de novo. Mas agora vamos testar a regra do administrador, ó. Vamos criar um novo registro aqui, inserir valor. Deixa eu fazer, posso duplicar esse valor, duplicar registro sem chave aqui. Aí eu quero para o usuário 1 de novo, só que aí eu quero o perfil 1, ou seja, isso aqui eu estou declarando que agora o meu usuário, Lucas, ele é admin do sistema. Então ele vai conseguir buscar o usuário 2, mesmo ele sendo 1. O usuário 2 não encontrado. O usuário 2 não existe, né? Então é complicado. Mas se eu criar ele aqui, agora ele vai funcionar, que é o usuário Lucas, sei lá, o Lucas não admin. Aí, perfeito, funcionou, já criou. Se eu colocar para buscar agora, aí ele encontrou. Mas, se eu tirar essa permissão aqui, se eu colocar aqui tem um 2 de novo aqui, já não está deixando porque a chave duplicada já não dá. Mas se eu colocar um 3 aqui, aí já não vai funcionar também. Forbidden, viu? Ele não consegue buscar. Se eu voltar ele para 1 aqui, que ele volta a ser administrador, né? Aí agora ele consegue buscar o usuário 2. E é basicamente isso que a gente estava tentando implementar que nesse user service, para não conseguir buscar outro usuário. E tem uma coisa que eu não gosto aqui, ó, que eu vou tirar, quando vai criar o usuário aqui no user service, se eu não me engano, eu tinha deixado para criar junto com as tasks dele. Não, na verdade, eu não fiz isso, não. Eu achei que eu tinha deixado para quando criasse o usuário, criasse uma lista de tasks aqui, mas eu não fiz isso, não. Então tá de boa. Mas beleza, ó. Aí você já consegue ver que lembra quando eu tinha o create está liberado, né? O create qualquer um pode fazer, porque eu já deixei liberado aqui no security, né?
Inclusive, aquela outra rota aqui eu deixei o login e o user, né? O post dele. E essa outra aqui que é uma rota que não tem nada, né? Eu posso até fazer uma duplicação nessa aqui, né? Eu vou só trocar o nome que era só a barra aqui, que não tem nada. Se eu fizer qualquer coisa nessa barra aqui, vai falar 404, né? Não existe a rota, mas você consegue acessar. Só tinha deixado de teste aqui para vocês verem mesmo. Mas eu deixei liberado o Create, para não precisar de autenticação, e o Login, que é os dois básicos, você pode deixar liberado. Mas aí uma coisa interessante, já que a gente fez um negócio modularizado, é o seguinte, no User Service aqui, ó. No Create está liberado. E o Find by ID, ele é usado aqui no Update, então ele sempre quando for fazer um update, ele vai fazer essa mesma verificação, ou seja, você não vai conseguir atualizar o dado de um usuário que não é você. Você também não vai conseguir deletar um usuário que não é você, só se você for um administrador. Isso aí é uma sacada muito legal, viu, gente? Por isso que é bom colocar o Find by ID aqui antes e tal. Você consegue motorizar e tal. Se fizesse tudo a controller, você ia ter que ficar duplicando código e tal. Por isso que essa camada de serviço é bem interessante, viu, gente? Essas validações são muito boas. Ele faz a mesma coisa para o objeto não encontrado, né? E é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai mexer muito no Task Service. O Task Service tem muita coisinha para mudar aqui. Mas vai ser bem interessante mudar com vocês aqui, que é umas coisas que vai otimizar. A gente pode até adicionar um método maior aqui, um método para buscar todos. Vai ser interessante mexer nesse Task Service, só para mostrar um poderzinho a mais da autenticação. E é basicamente isso. Brigadão aí, gente. Valeu. Voltando aqui, como sempre, né? Eu tenho uma memória horrível para lembrar de comentar as coisas, eu só finalizo o vídeo. Mas um dia eu começo a lembrar desses aqui. Fazer o commit, né? Vamos lá. It add ponto. It commit menos M. O que a gente pode considerar aqui? Define não, set user service authorization. User service authorization. Vai estar definindo aqui uma autorização na camada de user service. Um commit bem em breve mesmo. Git push origin main. E agora fechou.